Olá pessoal, eu sou a professora Iesa e vou corrigir com vocês a prova do vestibular da CAF, inverno de 2014, na disciplina de Biologia. A prova de Bio, ela começa na questão 40, diz assim: a origem das espécies está baseada nos processos evolutivos. Assinale a alternativa correta que correlaciona os processos evolutivos com suas características. E aí eles nos falam em convergência adaptativa, irradiação adaptativa, hibridação e especiação. Pessoal, essa é uma questão meramente teórica que você tem que ler e estudar o que significa cada uma desses fatores, digamos assim, que contribuem para a evolução, ok? Então eu fui direto para a questão porque, na verdade, a revisão teórica que eu gosto de fazer é a própria questão. Então, como eu disse antes, é uma questão teórica, você tem que fazer memorização das características de cada um dos eventos, certo? Então, diz o seguinte: surgimento de novas espécies originadas a partir de um ancestral comum e que ocupam diferentes ambientes ou nichos. De que eu estou falando? Estou falando de irradiação adaptativa, ok? Então, número 1, irradiação adaptativa. 2. Surgimento de uma nova espécie a partir do cruzamento de duas espécies diferentes, presentes num mesmo local. O que é isso, pessoal? Estamos falando de hibridação. Hibridação é aquele processo em que eu tenho o cruzamento de espécies diferentes, tá? 3. Populações de espécies diferentes, só que eu estou falando em populações de espécies diferentes, vivendo em ambientes semelhantes, podem desenvolver as mesmas adaptações novas como resultado da seleção natural. O que é isso na evolução? Estamos falando de convergência adaptativa. É quando eu tenho duas populações que se juntam por algum motivo num determinado local e eu tenho o surgimento de novas características comuns àquelas espécies, mesmo elas sendo de espécies diferentes. Mas por estarem num determinado local, a seleção natural acaba favorecendo o surgimento dessas características e elas ficam comuns às duas populações. Então isso é convergência adaptativa. Surgimento de uma nova espécie a partir do isolamento geográfico de uma população de uma mesma espécie, estamos falando em quê? Especiação. Surgimento de nova espécie, especiação. Ok? Então, número 1, irradiação adaptativa. Número 2, hibridação. Número 3, convergência adaptativa. E 4, especiação. Fazendo essa revisão, então, nós temos como correlação das alternativas a letra D. Então, eu coloquei o enunciado de novo, questão 40, né? Para nós lembrarmos, letra D. Ok? Próxima questão, questão de número 41, diz o seguinte: as aberrações causadas no material genético de um organismo podem trazer benefícios para o indivíduo que a possui ou até levar à sua morte. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: as alterações do número de cromossomos resultantes da distribuição desigual durante a meiose configura a aneuploidia. Até aqui, tudo certo. Um caso frequente na espécie humana é a monossomia do cromossomo 21, causando a síndrome de Down. Pessoal, a síndrome de Down é uma aneuploidia? O que é uma aneuploidia? É a alteração do número de cromossomos. Só que a síndrome de Down não é uma monossomia, ela é uma trissomia. Ocorre uma disjunção desigual e ocorre a trissomia do cromossomo 21, que é caracterizada por síndrome de Down. Então, a primeira afirmativa está errada em função dessa segunda parte da questão. 2. As mutações de ponto são alterações nas sequências de nucleotídeos, podendo afetar um ou mais pares de bases. A anemia falciforme ou ciclema é causada pela alteração de uma base nitrogenada, resultando na alteração do ácido glutâmico por valina. Como resultado,
a molécula de hemoglobina tem sua formação tridimensional alterada. Tá certo, pessoal, não tem erro nenhuma na questão. Por quê? Porque realmente é o que acontece na anemia falciforme. E aí a hemoglobina, em vez de ter aquele aspecto redondinho, que é característico, ela acaba tendo um aspecto de meia-lua. E é por isso que causa a doença. Então, a número 2 está correta. A número 3 diz o seguinte: além de afetar os cromossomos autossômicos, as aneuploidias podem afetar os cromossomos sexuais. Tudo certo. A síndrome de Klinefelter é causada pela presença de apenas um cromossomo X, ou seja, X0. Tá errado, né, pessoal? X0 é uma aneuploidia? É uma aneuploidia, mas isso aqui é síndrome de Turner, 45X ou 45X0. A síndrome de Klinefelter, ela é causada por um cromossomo a mais. Então, na verdade, o cariótipo do Klinefelter são 47 cromossomos, sendo que vem um X a mais, ou seja, XXY. Então, a número 3 está errada também. Por enquanto, temos só a 2 como correta. 4. As alterações na estrutura dos cromossomos, geralmente causadas por rupturas, podem levar a rearranjos genômicos, tais como deleções, duplicações, inversões e translocações. Tá certo. Aquele pedacinho do cromossomo que quebrou, ele pode se organizar de diversas formas no resto do cariótipo. Então, quebrou um pedacinho de um cromossomo, qualquer um. Ele pode, quando quebra, uma deleção, duplicar quando ele duplica a sequência genômica, inversão quando ele inverte a sequência de bases nitrogenadas, ou translocar quando ele quebra um pedacinho e vai parar lá em outro cromossomo. Ok? Então, a número 4 correta também. Alternativas que podemos marcar na questão é aquela que se encontra na letra B. Apenas a 2 e a 4 são corretas. Certo? Próxima questão, questão de número 42. Diz o seguinte: sobre as características evolutivas das plantas, é correto afirmar exceto. Vamos procurar o que está errado aqui. Letra A. As gimnospermas são as primeiras plantas a apresentar um sistema de dispersão a longas distâncias, possível graças ao aparecimento de frutos com reserva nutritiva. Gente, gimnospermas são sementes nuas. Sementes nuas jamais têm frutos. Ah, mas e o pinhão que eu costumo comer não é o fruto? Pinhão é a semente. Tá? Então, já encontramos de cara a alternativa errada. Por quê? Porque as gimnospermas realmente foram as primeiras a apresentar processos de dispersão a longa distância, porque apareceu quem? A semente que permitiu essa dispersão. Porque gimnospermas não têm frutos. Ok? Tem sementes. Então, gimnospermas têm sementes. Resposta correta da 42, letra A. Depois as outras, só para dar uma analisada, mas a gente vai ver que não tem erro nenhum nas questões. Letra B. As pteridófitas apresentam como novidade evolutiva a presença de tecidos condutores. Com certeza, a briófita não tem nada, né? E estômatos, sendo reconhecidas como os primeiros vegetais efetivamente terrestres. É verdade, né, pessoal? Porque as briófitas não têm vasos condutores. E também elas precisam ficar perto da água para reproduzir. Já as pteridófitas são independentes da água para reprodução, elas podem ser caracterizadas como plantas exclusivamente terrestres. Letra C. Os musgos, agora sim eu estou falando de briófitas, possuem raízes primitivas chamadas de rizóides. Com certeza não é raiz, porque não tem tecido. Se não tem tecido, não forma Se não tem tecido, não forma o órgão, e o órgão seria a raiz. A sua reprodução depende da presença da água líquida e o desenvolvimento do embrião ocorre logo após a fecundação, limitando a sua dispersão. Perfeita alternativa, não tem nada o que colocar nem o que tirar. Letra D. Nas angiospermas aparecem as flores e os frutos.
estruturas que permitiram a diversificação de diferentes ambientes, bem como a associação com animais que facilitam a dispersão do pólen e das sementes. Perfeito também, não temos o que questionar. Portanto, a resposta da questão é mesmo a letra A. Ok? Próxima. Questão 43. Diz assim: a menopausa é um processo fisiológico que se caracteriza pela ausência dos ciclos menstruais e que ocorre naturalmente nas mulheres por volta dos 45 a 50 anos de idade. Por volta, né, pessoal? A gente sabe que às vezes começa até antes. Em relação aos hormônios produzidos pela mulher, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Então, o primeiro diz o seguinte: o FSH, hormônio folículo estimulante, é produzido pela hipófise e estimula o crescimento dos folículos primários. Desde a puberdade até a menopausa, um certo número de folículos cresce mensalmente. No entanto, apenas um deles amadurece, gerando o ovócito secundário. Essa afirmação está extremamente certa, né, pessoal? E a gente sabe, inclusive, que quando chega na menopausa, a pessoa já ovocitou tudo que tinha para ovocitar. E aí perde a capacidade de reprodução. Mas nesse sentido, não tem mais ovócitos para serem liberados. Porque uma vez que entra na puberdade, a gente começa a liberar ovócitos, que não são óvulos, são ovócitos, né? Lá em metáfase 2, da meiose 2, cada mês de um lado. Então, um mês de ovário direito, outro mês do ovário esquerdo, um mês do ovário direito, outro do esquerdo, e assim vai até chegar nesse período que é a menopausa. Portanto, a número 1 está correta. Número 2. Caso haja fecundação, aumenta a produção de progesterona. Até aqui está certo. Cuja função é manter o corpo lúteo ativo. Pessoal, quem mantém o corpo lúteo ativo é o hormônio LH. A progesterona, ela cresce sim após a fecundação, mas ela cresce para quê? Para permitir a nidação do ovócito, né, daquele que já é óvulo, porque já fecundou, na parede do útero. Então, na verdade, ela aumenta o endométrio para quê? Para esperar aquela célula já fecundada, aquele ovo ou zigoto. Então, a número 2 está errada. Por quê? Porque a progesterona não mantém o corpo lúteo ativo, tá? 3. O LH, ou seja, hormônio luteinizante, produzido pela hipófise, estimula o desenvolvimento de um processo chamado luteinização, onde as células foliculares adquirem aspecto amarelado, passando a produzir estrógeno e progesterona. Agora sim eu estou falando de corpo lúteo, né? Agora sim eu estou usando o hormônio correto, o LH. Então, a afirmativa 3 está correta. E a 4, o HCG, ou seja, as gonadotrofinas coriônicas humanas, está se referindo a 2 hormônios específicos, LH e FSH, são assim chamados porque agem sobre as gônadas, ou seja, ovários e testículos. É produzida em grandes quantidades no início da gravidez, tendo efeito sobre o útero ao inibir as contrações musculares do mesmo. Pessoal, depois que tem a gestação, a produção de FSH e LH, ela não é desenvolvida. Ela ocorre, esse pico de FSH e LH ocorre durante a ovulação e não no início da gestação. Então, a 4 está errada. Temos as afirmativas corretas, dispostas, digamos assim, na letra C, onde diz que a 1 e a 3 estão corretas. Ok? Próxima questão, questão de número 44. Diz assim: o Brasil, devido à sua riqueza de ambientes, é detentor de uma das maiores biodiversidades do planeta. Considere as características dos biomas brasileiros e indique a alternativa que contém todos os tipos de vegetação descritos na sequência apresentada. Então, ele colocou várias características de biomas e está pedindo para que nós façamos a correlação, ou seja, para que a gente coloque que tipo de bioma é a devida descrição, ok?
Então vamos ao primeiro. O primeiro diz o seguinte: considerando um hotspot de biodiversidade, um hotspot de biodiversidade devido à grande perda de hábitats que sofre. Compreende desde campos abertos, palavrinhas mágicas, tá? Nem que depois eu tenha que apagar ali. Campos abertos até formações florestais. Sua vegetação mostra as árvores e arbustos de troncos retorcidos. Isso aqui é uma palavrinha mágica. Casca grossa, outra expressão mágica. E raízes muito profundas. O ipê é uma das plantas características desse bioma. Pessoal, aqui nós estamos falando de quem? Estamos falando do cerrado brasileiro. O cerrado tem justamente essas características. E para você memorizar, sempre a vegetação do cerrado vai ser relacionada com campos abertos e formações florestais pequenas, escassas. Por quê? Porque eu não tenho árvores de grande porte, né? E eu tenho o quê? Tronco retorcido, casca grossa, raízes profundas. Isso é característica de cerrado. Ok? Próximo. Presente na costa brasileira, expressão mágica, costa brasileira, adentrando até a Argentina e o Paraguai, conhecido pelas altas taxas de endemismo. Este bioma possui grande heterogeneidade de ambientes representados por florestas densas, florestas estacionais, manguezais, restingas e campos de altitude. A palmeira Euterpe edulis é uma espécie endêmica desse bioma. Estamos falando de quem? Pessoal, olha só. Costa brasileira até Argentina e Paraguai. Mata Atlântica, com certeza, né? E eles poderiam ter explorado mais coisas, poderiam ter colocado a respeito da biodiversidade, a respeito da exploração, a respeito de que perdeu uma grande quantidade do total do seu bioma, tá? Mas a questão nos colocou essas características, tem como a gente memorizar e saber correlacionar com qual bioma pertence. Então, primeiro Cerrado e depois Mata Atlântica. Depois, deixa eu apagar lá. Formado por por diversos tipos de formações vegetais, como matas, campinas e campos. Este bioma tem como característica marcante a grande quantidade de chuvas ao longo de todo o ano. Expressão mágica. Quantidades de chuva ao longo do ano. Representa a maior bacia hidrográfica do planeta. Bem fácil. Qual é esse bioma, pessoal? Amazônia, com certeza, né? Também a questão poderia ter descrito mais informações, falando um pouquinho da flora, falando da fauna, falando da questão do desmatamento, mas talvez ficasse um pouco mais fácil de relacionar. Então, falou em grande quantidade de chuva, falou em maior bacia hidrográfica do planeta, estamos falando do bioma Amazônia. E por último, deixa eu apagar aqui. A sua fisionomia, composta por campos e relictos de floresta, se deve principalmente a fatores como o clima e o solo. Estes são formados pela decomposição de rochas e que os torna propícios para a agricultura. Qual bioma que estamos falando, pessoal? Estamos falando dos pampas, né? O bioma pampa é caracterizado por uma grande quantidade de agricultores. Por quê? Porque são terrenos em que a terra proporciona esse tipo de cultivo, tá? Também tem a questão do clima, a questão do solo, que vai nos caracterizar essa descrição como sendo do pampa, certo? Então, lembrando todas as outras lá, primeiro veio Cerrado, depois falamos em Mata Atlântica, depois Amazônia e Pampa. Encontramos essa correlação na alternativa da letra C. Pessoal, questão 45, diz assim: a transmissão de diversas doenças é favorecida por questões como a ausência de saneamento básico e de noções básicas de higiene. Em relação à transmissão de características de algumas dessas doenças, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta.
ok? Primeiro, a dengue é causada por um vírus da mesma família do vírus da febre amarela, os flavavírus, podendo evoluir para as formas clássica e hemorrágica. É transmitida em ambientes urbanos pela picada do mosquito Aedes aegypti, cujas larvas se desenvolvem em água parada. Perfeito a afirmativa, não tem nada o que questionar, portanto, a primeira afirmativa está correta. Aliás, corretíssima. 2. A esquistossomose é causada pelo Esquistossoma mansoni, um nematóide monóico que utiliza o caramujo do gênero Biophilaria como hospedeiro intermediário. Seus ovos causam abscessos, ulcerações na parede intestinal e diarreia com sangue. Estaria perfeito caso não houvesse essa palavrinha aqui, ó, monóico. Porque, na verdade, o Esquistossoma mansoni, ele é um verme dioico com dimorfismo sexual. Ele fica geralmente deitado e ele tem uma fenda no meio para que a fêmea possa se localizar naquele sulco, naquela fenda. Então, ele não é monóico, ele é dioico com dimorfismo sexual, certo? Então, a número 2 está errada. 3. O mal de Chagas é causado por um protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi, que é transmitido pela picada do mosquito Culex. O coração, o estômago e o intestino grosso são os principais órgãos prejudiciais. Pessoal, o mal de Chagas é causado pelo Trypanosoma, ele é um flagelado, porém quem transmite não é o Culex. Está errada a falar do mosquito. Quem transmite são as espécies do triatoma, tá? Aqui no Brasil, inclusive, nós temos uma espécie que é quem mais faz a transmissão da doença de Chagas, que é o Triatoma infestans. Então, esses animais, todas as espécies do gênero Triatoma, são os responsáveis por fazer a disseminação do mal de Chagas, certo? Então, a número 3 está errada. 4. A ancilostomose, ou amarelão, é causada por duas espécies de nematóides, o Necator americanus e o Ancylostoma duodenale, que perfuram a parede do intestino, alimentando-se do sangue do hospedeiro e causando como consequência a anemia. Tá certo, pessoal, tá perfeita a alternativa. Aliás, qualquer um dos nematóides, tanto o Necator quanto o Ancylostoma, podem causar a ancilostomose. Então, a número 4 está correta. Como a alternativa estava nos pedindo quais são as corretas, a gente encontra a resposta na letra A, que fala que somente a 1 e a 4 estão corretas. Ok? Próxima questão. Questão 46. Diz assim: os mamíferos possuem características exclusivas que os diferenciam de outros grupos de animais. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Pessoal, nós temos em torno de 6 ou 7 características que são ditas exclusivas de mamíferos. Cuidado que algumas dessas características, que algumas literaturas se encontram, elas não se encontram só em mamíferos. Por exemplo, a endotermia. A endotermia é uma característica de mamífero? Sim, é característica de mamífero. Mas não são só os mamíferos que são endotérmicos. As aves também são. Né? Então, não dá para a gente colocar como característica exclusiva de mamíferos. E algumas literaturas de ensino médio trazem isso, então cuidado, tá? Aqui eles estão pedindo exclusivas de mamíferos. Então, vamos lá. Letra A. Ossos turbinados. Endotermia. Olha o que eu acabei de falar. Endotermia as aves também têm. Então, não dá para colocar como característica exclusiva de mamíferos. Já vou tirar essa questão das que eu poderia marcar. Letra B, oclusão dentária. Mamíferos, só mamíferos têm? Sim. Inclusive uma dentição extremamente especializada. Por quê? Porque temos dentro do filo do filo dos mamíferos vários animais que são carnívoros. Então, eles têm que ter uma dentição extremamente rígida e adaptada a esses hábitos de alimentação.
Glândulas mamárias são exclusivas de mamíferos? São. Tanto as fêmeas quanto os machos têm glândulas mamárias. Não importa se forma a secreção, ou seja, se forma o leite ou não. Para ser mamífero, tem que ter glândula mamária, ok? Diafragma, pessoal. Diafragma é aquele músculo, eu costumo dizer para os meus alunos assim, ele é torto, né? Que fica na base dos pulmões. E o diafragma é algo que sustenta a nossa caixa torácica e que nos permite fazer os movimentos de inspiração e de expiração. É um músculo exclusivo de mamíferos? Sim, é um músculo exclusivo de mamíferos. E crânio bicôndilo, ou seja, dividido em duas partes. É uma outra característica exclusiva de mamíferos? É exclusiva de mamíferos. Portanto, a resposta da número 46 é a letra B. Só vou dar uma pincelada com vocês nas outras, porque que não poderia ser. Letra C, pelos. Pelos de mamíferos? Sim. Ossos turbinados, eu acredito que a questão queira dizer no sentido de ossos rígidos, fortes, porque os ossos das aves são pneumáticos, né? Deve ser nesse sentido. Oclusão dentária e coração com 4 cavidades. Na verdade, o coração com 4 cavidades, aves também as possuem, né? Então, não pode ser. E a letra D, oclusão dentária, endotermia também é uma característica de aves, ok? Então, a questão 46, a resposta é a letra B. Espero que vocês tenham entendido a correção da prova da CAF. Obrigada.